Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 11. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 11. A palavra do Senhor nos diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça mais uma vez. Já entramos aqui nesse lugar, Senhor, consagrando o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, para que a partir do momento que aqui colocássemos os nossos pés, pudéssemos já ser ministrados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, pelos irmãos, pelo louvor, pelas orações que já foram aqui dirigidas ao Senhor, a invocação do Teu santo nome, o perdão dos nossos pecados, porque somos falhos e precisamos do Senhor, somos fracos e precisamos da Tua força, da força do Teu Espírito Santo, para que possamos caminhar segundo a Tua verdade, segundo a Tua santidade, não nos nossos moldes, mas naquilo que o Senhor vem nos moldando pela Tua palavra, Senhor. E aqui estamos diante da Tua palavra, Deus, com reverência, com temor, e que a Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações, que produza o fruto necessário para que nós possamos prosseguir a nossa vida no Senhor, edificados, alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos, falar um pouco desse texto, que é um texto bastante conhecido, do verso 17, nos faz também pensar um pouco desse momento em que Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, a sua segunda carta. E Paulo, ele vem, durante a carta, fazendo uma defesa do seu ministério. Primeiro porque se infiltraram na igreja de Corinto alguns falsos obreiros, alguns falsos apóstolos. E Paulo vem aqui, diante dessa carta, também fazer essa defesa, mostrar de como ele se conduziu durante o tempo todo na igreja e de como ele procurou servir aquela igreja no Senhor. E uma das coisas que Paulo ele vai destacar aqui é sobre a questão da igreja de Coríntios, que ainda não amadureceu, é uma igreja que continua
cometendo os mesmos erros e começa a ouvir aquilo que não é do Senhor, no sentido de aonde estão as suas expectativas, o que é que tem sido a motivação do seu coração, apesar de ser uma igreja muito, muito usada pelo Senhor. E às vezes o problema todo é esse, é quando há uma manifestação de Deus no ambiente, mas não há um discernimento do coração e do que tem se motivado o coração. Porque Deus, ele não deixa de se manifestar e de se revelar, ele está sempre fazendo isso e ministrando o nosso coração. E Paulo, ele fala uma coisa muito interessante no verso 14, quando ele diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele começa a trazer essa verdade novamente para a igreja de Corinto, uma igreja que estava agora sendo conduzida por aparência, onde supervalorizava os títulos, os dons, e não o coração, não o amor de um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Valorizava-se muito aquilo que se fazia, as manifestações, e não a intenção desse coração. E Paulo, ele no verso 12, quando ele diz assim, porque não nos recomendaremos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ou seja, não se trata daquilo que nós fazemos, o que nós fazemos, por melhor que nós venhamos a fazer, com qualidade, como Alex até essa manhã colocou isso na EBD, não se trata disso se não tiver um coração, né? E às vezes nós deixamos com que o nosso coração se encha, às vezes, de inveja e de coisas nocivas, porque nós achamos que o outro está fazendo para se aparecer, ou às vezes porque o outro de fato usa isso para se engrandecer diante do Senhor e diante da sua igreja. E era o que os falsos apóstolos estavam fazendo. Eles vieram com uma doutrina aonde acolheu tudo que a igreja estava fazendo sem uma correção, para que eles pudessem se destacar no meio deles, ganhando o coração deles, usando a posição de supostos apóstolos para poder ganhar aquela igreja. E aquela igreja, ela deixa de seguir essa doutrina e começa e mergulha ainda mais nessa questão dessa aparência, né? E não de um coração para servir ao Senhor Jesus. E aí Paulo começa a trazer essa questão do significado de Cristo e desse amor que é o que deve ser a motivação de nós estarmos aqui, de tudo que nós fazemos, seja dentro ou fora desse ambiente, seja no ambiente de casa, seja no ambiente do trabalho, tem que ser esse amor de Cristo que nos constrange, o que nos motiva, o que nos impulsiona para sermos melhores, para podermos agradar mais ao Senhor e não aos homens. Porque quando se faz a opção de criar uma caricatura, um modelo que é diferente daquilo que é Cristo, muitas vezes há uma preocupação de agradar ao homem, e não é isso que o Senhor, Ele quer. E é interessante que na palavra do Senhor diz que quando nós agradamos a Deus, nós também recebemos o louvor dos homens, mas esse não é o objetivo final, isso não é o fim em si próprio, em si mesmo, mas o motivo principal deve ser agradar ao Senhor Jesus. Amém? Então Paulo, ele vem fazendo isso, trazendo esse contexto desse amor, dessa morte, de que uma vez que todos
que um morreu, logo todos morreram. E é interessante que ele vai falar o seguinte, ó, verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e o ressuscitou. Então Paulo ele vai trazer aqui para a gente, nessa carta, o verdadeiro significado de viver a vida cristã. E é essa mudança radical, essa motivação que gera essa ruptura com esse formato que muitas vezes é criado por uma teologia ou por um ensino errado, é que nós devemos romper quando nós olhamos para Cristo, que sendo Ele Deus, Ele se fez homem, se fez a semelhança de homem, e não só apenas isso, Ele tomou o nosso lugar. E eu acho interessante que muitas canções nessa noite foram ministradas e destacando muito bem essa obra de Cristo, onde Ele nos deu o perdão, nos deu a paz. Muito obrigado, meu irmão. O teu galardão está guardado em nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Crente vigilante é assim, não perde uma oportunidade para receber um galardão. E essa ruptura, irmãos, com essa maneira de enxergar as coisas, de ver as coisas, né? Como Paulo ele vai dizer assim também, no verso 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O que quer dizer isso nesse contexto? É exatamente essa figura que é criada de aparência, querendo ser alguma coisa, querendo se autopromover. Ele fala desse contexto, mas fala também do contexto de que quem nós éramos e quem nós também somos hoje em Cristo, em que nós não enxergamos um ao outro, mas da mesma forma que nós poderíamos enxergar na carne. Ou seja, o meu pecado, o meu passado, ele não define mais quem somos hoje, porque nós hoje estamos em Cristo, amém? Os nossos pecados, eles foram apagados. Então Paulo também diz assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos. Por que não conhecemos? Porque se todos morreram de fato, uma vez que ele está falando isso para a igreja, tá? Se todos morreram, então, e estamos vivendo para Cristo, então não conheço mais você, e você não me conhece mais pelo meu histórico do passado, por aquilo que eu fiz, se eu era prostituto, adúltero, ladrão, mentiroso, enganador, já não conhecemos mais assim segundo a carne, ok? E ele ainda diz assim, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos. E isso, irmãos, o que é que nos leva? Nos leva para esse texto do verso 17, que é onde nós vamos trabalhar, que diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Quando nós pegamos esse texto, e ele, apesar de ser um texto pequeno, mas ele tem uma profundidade, ele é uma base para a teologia bíblica, para aquilo que nos fundamenta em Cristo, para aquilo que produz em nós uma certeza, uma convicção muito grande. E eu achei muito interessante, trabalhando nesse texto, a maneira como ele é organizado, né? A sua estrutura, quando ele diz assim que, esse assim que ele dá para nós, ele transmite, é a intenção do texto, uma conclusão de quê? Disso que Paulo já vem falando, uma vez que todos morreram, uma vez que ele morreu por todos, logo todos morreram. Então está falando dessa união em Cristo, através do seu sacrifício, através da sua morte, para aqueles que agora não vivem mais para si, ou a morte de Cristo
ela nos chama para nós vivermos para Ele, gerando em nós uma ruptura com aquilo que é aparente, com aquilo que é para si mesmo, ou seja, para a nossa vida egoísta. Porque quando eu vivo baseado naquilo que eu sou, ou o que eu faço, ou o que eu quero ser, ou aonde eu quero chegar, eu estou vivendo para mim, eu estou buscando as coisas que são para mim. Mas quando nós olhamos para Cristo, que aponta que nós morremos com Ele, e para Ele nós agora somos chamados para viver, e deixar de viver para si mesmo, ou seja, nem eu e nem você agora devemos mais viver para nós mesmos, mas vivermos para a glória de Cristo Jesus. É isso que fala da morte de Jesus. Quando nós fomos batizados, irmão, o que é o batismo? O batismo, ele é a consumação do ato, é o casamento, é onde nós nos tornamos um com Cristo. Não porque o batismo tem esse poder, mas porque nós obedecemos a palavra que diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Existe uma palavra, existe um mandamento, uma ordenança para que isso se cumpra. É igual quando o homem conhece uma mulher, paquera aquela moça, começa a namorar, e aí vem os processos, né? Vem um namoro, depois vem o noivado, e logo depois vem o quê? O compromisso mais profundo, que é o casamento, aonde um vai pertencer ao outro. E a Bíblia vai dizer: já não são mais dois, mas uma só carne. Entende? E a Bíblia está dizendo aqui que nós somos um com Cristo. E se somos um com Cristo, nós não vivemos mais para nós. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você decidiu não viver mais a sua vida. E por que não viver mais a sua vida? Porque se a nossa vida fosse boa, irmãos, Cristo, ele não precisava morrer. Amém? Então, quando Paulo, ele começa esse texto, assim que ele está trazendo uma conclusão, ele está dizendo assim, ó, uma vez que os sacrifícios de Jesus, ele resolve todo o dilema do pecado, e todo o afastamento do homem de Deus, estabelece a paz, reconcilia o homem com Deus, então, ele passa a ser uma nova criatura. É isso que o texto está dizendo. Mas vamos para as minúcias do texto, porque não é só isso. Nós temos mais coisas aqui. Deixa eu só beber um pouquinho dessa água aqui. Aliás, o copo já tem. A água está tão transparente, tão cristalina, que eu pensei que o copo estava vazio. É brincadeira? Aí me ajuda, o cara já não enxerga direito, ainda bota um esparro desse. Pronto, então o texto conclui esse desfecho, esse desenvolvimento do raciocínio de Paulo para trazer novamente a igreja de Coríntios ao entendimento certo, irmãos. Esse é o entendimento. Uma vez que Cristo morreu por todos, logo todos morreram. E se Ele morreu e ressuscitou, nós somos chamados agora para viver para aquele que morreu e ressuscitou, e não mais para nós mesmos. Amém? Glória a Deus. E aí vem um texto que diz: assim que, né? A gente já falou do assim que, se, e aí vem essa partícula tão pequenininha, se, que ela funciona aqui dentro desse texto como um divisor de água. Esse se aqui cria uma fronteira profunda, porque se é uma condição,
não é uma afirmativa, ela não coloca todo mundo para dentro. E olhe que ele está falando com a igreja, que vai dar a entender o seguinte: nem todos que estão na igreja necessariamente está em Cristo. Quando eu falo está na igreja, no sentido da estrutura de congregação. Porque o texto ele vai falar assim, é uma condição, porque aponta, qual é a condição? A condição de que eu preciso tomar uma decisão, estabelecer uma união com Cristo. Então, apesar do texto dizer que Cristo morreu por todos, logo todos morreram, esse todos que morreram aqui é aqueles que aceitaram a Cristo e desceram as águas do batismo, que está se unindo com Cristo de uma maneira simbólica, participando assim do batismo de Cristo no seu corpo. A promessa da nova criatura, irmãos, não é uma coisa automática e genérica, ou seja, o fato de Cristo ter morrido por todo mundo, por toda a humanidade, fazendo uma abrangência agora do mundo todo, isso não coloca o mundo todo para dentro, ok? Mas está condicionando a uma decisão ou estado específico. O ponto-chave aqui é que a expressão se mostra a necessidade de uma união individual. A decisão de uma união individual, aonde cada um de nós aqui, em algum momento, tomamos, e alguns ainda talvez não tenha tomado, mas que precisa tomar, se quiser fazer parte desse contexto de estar em Cristo Jesus. Então ele diz, assim que, se alguém, ele aponta para um sujeito que precisa ou que vai estar em Cristo. Mas mostra a necessidade que esse alguém precisa tomar uma decisão, porque o Evangelho fala disso. Em Mateus capítulo 10, verso 32, por exemplo, Jesus dizendo, Mateus capítulo 10, verso 32, Jesus vai dizer o seguinte, acharam aí? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está onde? Nos céus. Então preste atenção. Portanto, qualquer que me confessar na presença dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Essa confissão aqui, irmãos, é uma confissão diária. Não é apenas uma confissão de quando nós fazemos um apelo no final de um sermão evangelístico, convidando a pessoa a aceitar a Jesus. Mas essa confissão que nós fazemos aqui na frente, ou que fizemos um dia, perceba na sua vida, todos os dias ela precisa ser confessada. Porque se isso não tiver uma continuidade na sua vida constante, você se perde. Mas como assim, Alain? Porque todos os momentos nós somos tentados, todos os momentos nós somos provados, todos os dias. A partir do momento que nós nos levantamos, nós somos provados, seja de uma forma ou seja de outra. Patrícia abriu o culto falando disso, do momento que ela viveu, da provação, de ter que confiar em Deus, mesmo não percebendo a voz de Deus, não tendo uma palavra de Deus, e Deus apenas em silêncio, mas ela dizer, mas eu sei que o Senhor está comigo. Essa é uma confissão, porque tem momento que Deus ele não vai falar nada conosco. Quem já viveu isso? Você ora, pede a Deus, Senhor, fala comigo, e vai para um lugar, nada. Abre a Bíblia, parece que a Bíblia é um livro, às vezes, em branco, né?
Parece só uma história contada. E a gente fica naquele desejo de ouvir a voz do Senhor. Mas mesmo não ouvindo a voz do Senhor, Ele está conosco. Amém? Isso é uma confissão, porque você precisa trazer isso dentro de você. Isso precisa estar vivo dentro de você, porque senão no momento do silêncio de Deus você pode sucumbir. Não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é saber o que está no seu coração. É dizer assim, eu preciso que você saiba que eu estou com você, mesmo quando eu não estou falando, quando você precisa. Mas eu estou agindo. Essa é a nossa convicção. Então, portanto, qualquer que me confessar na presença dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, isso gera um compromisso. Porque a confissão, ela é o compromisso que nós assumimos diante do Senhor. E é esse compromisso que marca que faz a diferença dessa fronteira, que estabelece essa fronteira. Ah, mas eu já confessei a Jesus. Massa, beleza. Mas e no dia seguinte? Você continuou confessando a Jesus? Essa fronteira, irmãos, ela é interessante porque ela vai fazer essa diferença entre manter uma simples relação de seguir a Jesus. Você já prestou atenção que quando no Evangelho uma multidão seguia Jesus? Multidões seguiam a Jesus. Multidões recebiam milagres de Jesus. Havia pessoas que se simpatizavam com Jesus. Mas quem eram as pessoas que estavam comprometidas com Jesus? Eram poucas pessoas comprometidas com Jesus. Existe uma diferença da pessoa ser um simpatizante, um amigo do Evangelho. Eu gosto daquela igreja porque o ambiente é legal, o som é massa, o pastor tem uma palavra assim bem... O pastor que eu vou dizer é Alex, né? Porque eu não tenho. Uma palavra bem atualizada, jovem, bem tranquila, entendeu? E aí a galera gosta, se simpatiza e vai ficando. É interessante que Jesus tem uma parábola que ele fala assim, o reino de Deus é semelhante a uma árvore que cresce e ela produz sombra, e vem as aves do céu e se aninham na sua sombra, ou seja, busca nela abrigo. Tem muitas pessoas que buscam abrigo na igreja, mas não querem compromisso com Deus da igreja. E aí é onde está o corte, porque às vezes pode até ser um irmão, queridos. Jesus fala do joio e fala do trigo. E essa é a diferença. Então existe uma diferença entre você ser um simpatizante, gostar de Jesus, achar massa a religião, cumprir até o ritual, mas não nascer de novo. Não ter essa experiência de pertencimento de Jesus. Olha o que João, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, verso 6, ele vai nos dizer. Evangelho de João, capítulo 15, verso 6. Diz assim, preste atenção nesse texto. A minha versão vai estar um pouco diferente, porque eu estou na versão... tu achou, foi? Rapaz, tu é... Glória a Deus. Se alguém não estiver em mim, será o quê? Como o quê? Como a vara. E o que vai acontecer com ele? Secará. Olha que coisa. E os colhem e o lançam aonde? E ardem. Então, como isso é forte, irmãos? De repente a gente pensava até que era da videira. Não, eu estava ligado na videira. Ele tem outro texto que ele vai dizer, todo galho que estiver em mim e não der fruto, será cortado. Porque está na videira, mas não está dando fruto. Não está produzindo vida. Às vezes produzem imagem. Efeitos sonoros. Produz um bocado de coisa, menos
a vida do Senhor. Então veja como é importante essa questão de nós estarmos de fato em Cristo. Amém? Glória a Deus. Voltando para o texto, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está em Cristo. Verbo do presente indicativo. Ou seja, está é um verbo do presente, não é do passado. Ele não trata de coisas do passado. Ele não trata também das coisas do futuro. Ele está tratando do presente. E o presente é o seguinte, é o agora, é o hoje. E não só trata do presente, como ele está apontando para algo. Está em Cristo. Alguém que deve estar em Cristo, ou alguém que está em Cristo. Quando a gente pensa, eu pensando nessa parte aqui, aí me vê aquela palavra do Senhor que está lá no livro de Hebreus, quando fala do hoje. Porque o hoje é tão importante para nós? Porque amanhã a gente não sabe o que é que vai acontecer, irmãos. Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui entre os mortais. Eu não sei se eu vou estar com saúde. Eu não sei nada de amanhã. Mas eu sei do agora que eu estou vivendo aqui, diante de vocês, olhando nos olhos de vocês. Vocês olhando para mim, me ouvindo. Eu sei do agora. E do agora o Senhor fala assim, ó, se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Então Deus, ele trata do hoje, ele não trata do amanhã. Mas a gente tem aquela desculpa, não, mas hoje não, eu vou deixar para amanhã. Pode até dar certo, às vezes dá até certo, e às vezes não dá certo, porque Deus, ele trata do hoje. Então veja como esse verbo ele é tão importante. Há uma emergência do Senhor para com o seu povo, com aqueles que estão se perdendo. O Senhor, ele se preocupa, ele está cuidando de você, ele está te chamando, ele está olhando para você hoje, dizendo, hoje é importante você estar em mim. Não é ontem. Se ontem você estava e hoje não está mais, precisa retomar. Trata de presente, mas trata também de permanência. Estar em Cristo. Não é passar por Cristo. Não é visitar a Cristo. Não é visitar a Cristo. Eu tenho que estar em Cristo todos os dias, todo momento. Seja desde a hora que eu acordo, a hora que eu deito para dormir. Eu tenho que estar em Cristo. É algo permanente, constante. Isso fala de perseverança. Isso fala que nós temos que insistir na nossa caminhada no Senhor. Isso fala da nossa identidade. A nossa existência em Cristo diz que nós somos filhos de Deus. A nossa existência em Cristo diz que nós somos mais que vencedores. A nossa existência em Cristo diz que nós temos uma esperança que é viva. É por isso que nós precisamos estar em Cristo.
Estar em Cristo também quer dizer para a gente, queridos, que em algum momento na nossa caminhada houve uma mudança de endereço. Abra sua Bíblia em 1 Colossenses capítulo 1, verso 13. 1 Colossenses, Carta de Colossenses, capítulo 1, verso de número 13. O que é que diz aí? Ó a mudança. Ele nos tirou de onde? Da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estar em Cristo mostra que em algum momento nós estávamos nas trevas e fomos transportados por Ele para o reino do Filho do seu amor. Mudamos de endereço. O meu endereço agora é o Senhor. Eu acho isso interessante porque quando eu olho para o livro dos Salmos, principalmente o Salmo 91, quando vai falar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu digo, quem é que habita em esconderijo? O Batman. O Batman já era crente. Porque esse esconderijo aqui, irmãos, é lugar de habitação, não é um lugar transitório, passageiro, não. Estar em Cristo é habitar em Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Cristo é lugar de descanso para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração. Então nós somos transportados de um lugar de trevas, de angústia, de dor, de sofrimento, para um reino de amor. Para um reino de amor. É não estar mais vivendo segundo a natureza do pecado, irmãos. Estar em Cristo é não mais seguir o curso dessa natureza que foi agora subjugada na morte com Cristo. Se de fato eu morri em Cristo. Se eu morri em Cristo, não é mais a natureza do pecado, não é mais a natureza da rebelião que dita os meus passos, mas é agora essa vida nova que é produzida no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o livro de Efésios, capítulo 2. Vamos lá para o livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 2. A partir do 1. Aí vai dizer o seguinte, acharam? E vos vivificou, estando vós ainda mortos em ofensas e em pecado, vivendo no reino das trevas, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, vivendo para si, fazendo a vontade de quem? Da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com quem? Cristo. Pela graça
sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então veja o que a misericórdia do Senhor fez conosco, irmãos. Vivíamos em trevas, vivíamos reduzidos à escravidão do pecado, fazendo a nossa própria vontade, vivendo para nós mesmos, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Satanás, né? Colocando assim bem claro. Vivendo em mentira, vivendo de maneira desprezível, inimigos de Deus, mas Deus, porque nos amou grandiosamente, Ele nos resgatou em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja que todo o processo acontece aonde? Em Cristo, amém? Todo o processo acontece em Cristo. A importância de estarmos em Cristo. Vamos ler também Romanos. Eu trouxe o texto de Romanos porque eu achei muito interessante essa conexão que Romanos também apresenta. Romanos capítulo 8, verso 1. Olha o que diz Romano. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão aonde? Está, o verbo novamente aqui. Está em Cristo Jesus. Que não andam segundo o quê? A carne, mas segundo o Espírito. E Romanos ele traz essa divisão de carne e de espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, irmãos. Veja como Cristo é esse esconderijo, é esse abrigo que nos esconde de uma condenação. Mas, irmão, e se eu pecar? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Porque o fato de nós estarmos em Cristo não nos torna perfeitos. O que nós não podemos é deixar se levar por uma vida vivida na carne, nas suas vontades, nas suas paixões, nas suas dissoluções. Se você é um crente que peca, mas está lutando contra o pecado, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Agora, se o pecado está acomodado, aí você tem temor para ter, irmãos. Aí há temor para a gente ter. Porque o nosso Deus, Ele é santo. Amém? E aqui há uma diferença de uma vida vivida no Espírito e uma vida vivida na carne. E aí o texto faz essa distinção. Paulo, por exemplo, ele na primeira carta aos Coríntios, ele chama a igreja de Corinto de carnal. Vocês são carnais. Eu não vos pude falar ainda como espirituais, porque vocês ainda vivem uma vida carnal. E aí ele chama para esse arrependimento, chama para essa vida de morte. Nós precisamos cada dia mortificar a nossa carne para que nós sejamos encontrados em Cristo. Amém? Glória a Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E esse é o ponto, nova criatura é.
Mas o que é essa criatura? O que é essa nova criatura? Seria uma elevação, uma reforma espiritual, uma reencarnação? O que é que isso de fato significa para você, ser uma nova criatura? Porque o texto está dizendo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é uma afirmativa. Aqui já está a sentença, é uma nova criatura. Mas o que é ser uma nova criatura para você? É ser perfeito? É não errar? Ou talvez ter uma elevação? Às vezes os irmãos têm uma construção mística, né? Ah, não, o irmão fulano é elevado. Não sei o que. Tem uma elevação espiritual. Não, eu preciso ter uma reforma. Um dia desse, o irmão mandou uma mensagem para mim, disse assim: pastor, eu estou precisando de um passe. Eu digo: rapaz, eu ando de moto, não tenho não. Um passe, eu só lembro de passe de ônibus, né? Passe de ônibus. O que é um passe? Então, às vezes, isso não fica claro na mente da pessoa, querido. O que é ser de fato uma nova criatura, né? Porque o texto está afirmando, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? E ser uma nova criatura não é uma reforma como a gente faz numa casa. Eu quero uma casa, minha casa está precisando de uma reforma, e a gente vai lá, raspa a parede, pinta, troca as encanações, bota uma torneira nova, toca os disjuntores, a fiação da casa. Não. Não é isso que o Senhor faz em nós, né? Não é esse tipo de reforma. Não tem lugar para isso. Veja o que o Senhor fala no livro de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos fazer apenas a leitura do verso 3, 5 e 6. O que é ser uma nova criatura? Jesus fala assim, acharam? Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, isso porque Nicodemos veio falar com Jesus. Na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5, Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, irmão. Então, o que é nascer de novo? É nascer do Espírito. Mas como é que isso acontece? Como é que nasce do Espírito? Como é esse negócio? Porque parece simples. Como é nascer do Espírito? Tem uma palavra que Jesus está com os discípulos, na noite da ceia, e ele está ali com uma bacia e uma toalha para lavar os pés dos discípulos e enxugar. E aí chega para Pedro, Pedro diz assim, não, Senhor, o Senhor não vai me lavar não vai lavar meus pés não. Ele disse, se eu não te lavar, eu não tenho parte contigo. Aí Pedro diz assim, então tá bom, lava só os pés não, lava a mão, a cabeça. Ele disse, não, vocês já estão limpos, e não necessitais de ser lavados, somente aqueles que estão impuros, porque vocês estão limpos pela palavra que ouvistes. Então essa palavra, é ela que nos lava, é ela que gera em nós a vida do Senhor. Vejamos Tiago capítulo 1, verso 18. Tiago vai dizer o seguinte, o que é nascer de novo? Do Espírito. Tiago capítulo 1, verso 18, diz assim, segundo a sua vontade,
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Nós somos gerados pela palavra. Mas aonde é que está o Espírito? É o Espírito que dá vida à palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus estava ali. Ele estava ali se movendo, há um Espírito se movendo. E esse Espírito, ele não produziu nada dele mesmo, enquanto Deus não liberou a palavra, e é essa palavra, através da ação do Espírito, que gera em nós essa nova criação. Por que é importante ouvir a palavra? Porque a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa mesma palavra que você está ouvindo, ela tem poder de gerar em você, em nós, esse novo homem, essa nova criatura. Então não é uma reforma, é fazer tudo de novo. Amém? Veja Jeremias capítulo, abram as suas Bíblias em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo de número 18. A partir do verso 1, que diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão, como um vaso que fazia de barro se quebrou na sua mão, a mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Ou seja, ele faz um vaso novo, irmãos. Ele faz um homem novo. Ele gera em nós um homem segundo a sua vontade. E a todo dia, irmãos, a Bíblia vai dizer que de glória em glória nós somos transformados, nós estamos sofrendo esse processo de sermos gerados até que nós cheguemos à estatura perfeita de Cristo. Essa é a importância de estar em Cristo, porque em Cristo nós fomos feitos nova criatura. Não vai ser feita uma nova criatura, já é feito essa nova criatura. Quando o Senhor olha para cada um de nós, Ele já vê isso em nós, amém? Agora, uma vez que o Senhor nos fez uma nova criatura, o que acontece? As coisas velhas, as coisas que diz respeito ao homem velho, a velha natureza, o passado, o que acontece com ela? Já passaram. As coisas velhas já passaram. Você sabe o que é que significa isso nessa palavra? Que algo foi extinto. Não é passou e está lá registrado, não. Quando nós aceitamos a Cristo, um novo livro, ele é aberto, aonde vai começar uma nova história, porque o que passou, para Deus não conta.
a nossa vida passa a ser contada a partir daquele momento que nós decidimos por Cristo. Por isso que é dito que nós somos uma nova criatura. Então o passado, ele não pode nos condenar mais. Ele não tem poder de condenar. Ele não tem poder de te oprimir. Ele não tem mais poder sobre a tua vida, não tem voz sobre a sua vida. Não existe mais reivindicação, porque você agora está em Cristo Jesus e é uma nova criatura. Mas mesmo assim a gente pode contemplar às vezes pessoas que sofrem por conta do seu passado. Ou seja, Deus já extinguiu o seu passado, mas a pessoa fica ressuscitando coisas do passado, vivenciando coisas do passado, traumas do passado, dilemas do passado. E às vezes isso afeta relacionamento, afeta relacionamento conjugal, com os filhos, a relação com os irmãos na igreja. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo muito difícil hoje, irmãos. Mas viver uma vida acarretada de traumas, de passado, é não deixar o passado morrer. É não se permitir ser uma nova criatura. Ah, pastor, mas em mim ainda isso é muito vivo. É porque você está vivo também. Você precisa morrer. Você precisa morrer. Porque passado, o que é que o passado vai dizer ao que está morto lá no cemitério? Por que sofre? Teve um dia desse que a gente estava conversando, e o irmão falou assim, mas eu tenho gatilhos do passado. Eu digo, o seu passado está muito vivo na sua vida. Enquanto ele estiver vivo na sua vida, você não vai conseguir viver uma vida saudável. Deixa o passado. Para Deus, o seu passado, ele não existe mais. Deus não olha para você e lembra assim, olha, tu me fez aquilo naquele dia. Deus não é assim. Deus, ele, quando olha para você, quando olha para nós, ele enxerga Jesus. Mas eu tenho um trauma do passado. Morra em Cristo. Porque senão, se isso aqui não for uma verdade, se todas as coisas não são feitas novas na nossa vida, então o Evangelho não é uma verdade. E Paulo, ele vai dizer na carta aos Romanos que o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ou o Evangelho não é o poder de Deus, ou eu não estou crendo o suficiente. E aí eu preciso me desafiar. Eu preciso perseverar nessa palavra. Porque tem pessoas que estão amarradas ao passado, não conseguem desenvolver uma vida, um relacionamento saudável por conta de mágoas do passado, de marcas, de feridas. E eu não estou dizendo que não doeu, eu não estou fazendo pouco caso, mas eu estou dizendo que para Deus, seu passado já foi, ele não te pertence. Você está carregando uma coisa que não te pertence. Abre mão disso. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 44, verso 22, eu já estou terminando. Isaías capítulo 44, verso 22 diz o seguinte: desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Torna-te para mim, é isso que o Senhor está te dizendo hoje. Os teus pecados, o teu passado, as tuas transgressões, aquilo que marcou as tuas vidas,
eu fiz como uma névoa, dissipei. E os teus pecados como uma nuvem, com o vento, já passou. Mas eu ainda consigo ver o meu pecado. Torna-te para mim, diz o Senhor. O lugar da cura é no Senhor. E essa cura, ela só acontece quando existe morte. Não tem psicólogo, não tem terapia. Tudo isso é paliativo. Você precisa morrer em Cristo Jesus. E sepultar o teu passado. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 2, verso 14, vai dizer o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravando na cruz. E na cruz, qual é a palavra de Jesus? A última palavra de Jesus. Está consumado. Está perdoado, está pagado. Não te pertence mais. E aí ele diz: e eis que tudo se fez novo. Tudo. Não foi parte, é tudo, novidade de vida, uma nova experiência, uma nova filiação, um novo coração. Uma nova perspectiva de vida, uma verdadeira vida. Jesus disse: eu vos dou vida, eu vos dou vida e vida com abundância. Isso é uma verdade que nós precisamos tomar posse. Em algum momento a palavra do Senhor diz assim: tomai posse da vida eterna, irmãos. Não carrega esses pesos, não. Toma posse daquilo que dá vida para você, daquilo que te dá ânimo, não daquilo que te dá tristeza, angústia, te coloca para baixo. Sai fora dessa. O Senhor já pagou o preço. Eis que tudo se fez novo. Essa é a manifestação da graça de Deus. É esse milagre que você precisa contemplar na sua vida. Você olha para tantas coisas ruins, tantas coisas negativas, as pessoas que te acusam, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que não te entendem, mas você não olha para aquilo que Jesus já fez sobre a tua vida. Que é essa graça derramada do amor dele, para te restaurar, para te fazer uma nova criatura. E tudo se fez novo, ou seja, essa é a conclusão. Está consumado. O texto não diz, está tentando fazer, ou vai ficar pronto. Não, tudo se fez novo. O Evangelho não se trata de uma segunda chance. O Evangelho se trata de transformação de vida. O Evangelho de Cristo não é uma segunda chance, é transformação de vida, é viver uma vida nova no Pai, em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu concluo com essa palavra: está consumado. Deus tem vida nova para você. Não importa o que as pessoas dizem, se as pessoas acreditam, se elas não acreditam, não há condenação. Ainda que o inimigo te acuse, todavia o Senhor já te perdoou. O Senhor já esqueceu, já lançou no abismo do esquecimento todo o teu passado, não te pertence. Agora o que você precisa, o que nós precisamos a cada dia, é nos colocarmos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção.